Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Master de Frente com o Edu. E hoje com uma convidada super, mas super especial, advogada competentíssima, mais do que isso. Vocês vão ver ao longo dos episódios, ao longo dos nossos podcasts, que eu só trago amigos. Sim, pode trazer algum inimigo? Óbvio que sim, se ele quiser vir, está convidado. Mas a maioria serão meus amigos, pessoas que eu admiro e pessoas que têm algo a compartilhar com você, que está aí do outro lado. Já aproveitando, estamos aqui gravando o nosso podcast diretamente dos estudos do Direito da Saúde na Prática, canal esse do YouTube, que abrigará o nosso podcast. Já vou pedindo para você aí que passe a nos seguir, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. Pode fazer até a sugestão nos comentários qual convidado você vai querer que esteja aqui de frente com o Edu. E hoje eu estou recebendo com muita alegria, com muito prazer, a minha amiga Ludmila Ferraz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Edu. Obrigada pelo convite. É tão bom estar aqui hoje com você. E hoje ela teve tantos compromissos. Se vocês soubessem a agenda dessa mulher hoje, e ela foi para lá, foi para cá. A mulher também tem que aparecer aqui. Foi no cabeleireiro, voltou, chegou, está aqui para o nosso encontro, para o nosso podcast. E aqui o nosso podcast é como eu sou na vida, super informal, tá? Aqui é sem mimimi, sem frescura. O máximo que você pode fazer é não vou responder, não quero tocar nesse assunto, a gente passa para o próximo, mas eu vou perguntar. Pode perguntar, sem filtros. É isso que é muito bom. Começo sempre aqui com algo importante, porque as pessoas conhecem a gente, ou se você ainda não conhece, passe a conhecer. Vou deixar aqui o Instagram da Ludmila para que você possa segui-la nas redes sociais. Mas as pessoas estão acostumadas com o nosso dia a dia em rede social, a gente ali coloca nosso conteúdo, que faz parte da nossa profissão, mas não conhece o nosso CPF, na verdade. Quem nós somos na essência. Eu acho tão importante hoje, porque dentro da nossa profissão como advogados, e ainda mais na área que nós atuamos, nós vamos falar disso também aqui durante o nosso podcast, nós nos conectamos com pessoas. Então, cada vez mais que nós façamos nossa apresentação como pessoas, para que nos conheçam, acho que é tão importante isso para a conexão. Então, quem é a Ludmila CPF, por trás da advogada? Então, eu quero saber um pouquinho da sua história, de onde você veio, de onde você nasceu, a sua trajetória. Eu vou passar por tudo isso aqui e vou dar a oportunidade de você começar contando um pouquinho sobre você. Essa é a hora, Ludmila, a palavra é sua. Então vamos lá. Quem é a Ludmila na essência? A Ludmila é filha do Semida Socorro. Eu sempre vi meus pais trabalhando muito. E por conta disso, por um dado momento da minha vida, eu decidi que eu queria concurso público, que eu queria estabilidade. Isso bem antes da gente ouvir aquelas frases de estabilidade não existe, né, que o conforto não existe, que a gente tem que encarar as questões como elas são. Mas por 10 anos da minha vida eu fiz concurso. Então eu me formei em Direito, advoguei por um breve período e logo engrenei nos estudos para concurso. E nos estudos eu tinha um foco muito específico. Eu queria muito ser defensora pública. Fazia alguns concursos de magistratura, Ministério Público, mas o sonho era defensoria porque eu queria ajudar pessoas. E eu achava que só dentro de uma instituição eu poderia ajudar pessoas. E olha que engraçado, né? Corta para 2025. Estou aqui na minha advocacia ajudando pessoas e muito feliz, que eu acho que eu não seria tão feliz quanto eu sou hoje, tão realizado quanto eu sou hoje, se eu tivesse ido para o concurso público. Então a minha história começa a partir disso, né? Me formo em 2011, tiro a OAB em 2012, e aí eu fico num grande caminho percorrendo aí por 10 anos, até meados de 2021, 2022, quando eu decidi outras rotas para a minha vida. Estava já cansada de estudar, a pandemia judiou de muita gente, né? E aí, com tudo isso, eu decidi traçar um novo caminho. E quando eu decidi traçar um novo caminho, a primeira coisa que eu me questionei foi quais são as minhas habilidades. O que eu sei fazer se eu não precisasse cobrar de alguém por isso? E uma coisa que eu fiz muito na pandemia, Edu, foi ações de saúde para quem precisava. Pô, que bacana. E aí, com relação a isso, começou. Eu fiz medicação oncológica, eu fiz cirurgia de urgência, eu fiz transferência para UTI SUS.
quando os pacientes entravam no particular e não tinha condições de se manter no particular. Então eu comecei a me questionar por que não a saúde. E aí eu conheci um carinha muito massa pelo YouTube, chamado Edu, conhece ele? Conheço. Assistia umas aulas dele toda segunda-feira, sem falhar, e eu fiquei mais ou menos um ano e 3 meses. Não vou falar 1 ano e 6 meses, porque foi um pouquinho antes. E eu decidi entrar na mentoria desse carinha. Que bacana. Mas, É assim que eu comecei. que legal o teu comentário. Não sei se você vai fugir de mim, não, que eu vou voltar na tua história aqui, porque eu quero saber se falou parte disso tudo. A Ludmila, criança, era estudiosa? Sim, a Ludmila criança sempre foi estudiosa, sempre foi muito curiosa. Pô, bacana. E a Ludmila gostava de dar aula para os irmãos. Pô, que legal. Conta mais sobre isso, é bacana. Eu adorava fazer tarefa com os meus irmãos. Meus irmãos eram 2 meninos muito danados. E eu, sempre mais estudiosa, colocava os 2 para sentar junto comigo. E aí eu fazia a minha tarefa e aí ia ajudar eles a fazer a deles. E aí as letras deles eram horríveis. Então, além da caligrafia que eles tinham na escola, que naquela época tinha os caderninhos de caligrafia. Não sei se ainda existe. Existe. Não muda, mas existe. E aí, o que eu fiz? Eu falei pra minha mãe comprar caderninho de caligrafia, porque eu ia tomar a caligrafia deles em casa. Pô, Então, eles tinham 2 cadernos de caligrafia. que coisa E a boa. letrinha deles é bonitinha hoje. Eu falo, agradeça a mim, porque eu puxava a orelha deles. Minha mãe falava que eu era mais brava que ela com a questão de educação. Isso, nós estamos falando, você com quantos anos, Lúcia? Ai, eu devia ter 10, 11 Que anos. bacana. Novinha, pequenininha ainda. Eu já tinha essa verve ali de estar ensinando, de estar... Sim. Pô, que bacana, cara. Eu que ajudava meus irmãos a fazer tarefa. Até depois de grande já. Eu ajudava a fazer, estudava prova de geografia, português, a parte de humanas, né? Não me chama para matemática, aí buga. Só sabe fazer conta dos honorários, né? Isso não erra, não tem jeito, né? Mas tem que ter calculadora. A advogada sempre tem com essa. Não, escolhi humanas, eu não gosto de matemática, aí pergunta dos honorários, rapidinho acerta a conta. Exatamente. Se você ali naquele período escolar, tal, você incentivava os seus irmãos também a estudar, porque você falou que seus irmãos, que geralmente tem sempre um em casa que puxa, tem outros que tem mais dificuldade. Como que era isso? Seus irmãos olhavam para você e achavam, não, só a Lud mesmo que vai dar certo. Tem sempre, né? Eu estou falando para você que eu estou fazendo a leitura dos meus irmãos. Meus irmãos até hoje falam assim, cara, que bacana que o pai investiu mais em você. Eu falei, não, investiu mais em mim, que eu queria mais, ele ia, vocês não quiseram, ele investiu mais, investiu a mesma coisa. Como que era isso dentro de casa? Porque você já tinha essa predisposição em ensinar, então era para você estudar, era bacana. E como que era com os irmãos isso? Edu, minha mãe fala para mim, né? Ela até ontem ela estava falando sobre isso. Ela falou assim, eu nunca precisei sentar do seu lado para fazer uma tarefa. Geralmente, quando eu ia olhar, você já tinha feito as tarefas. E os seus irmãos não. Então a gente tinha que sentar, ficar do lado dos meus irmãos, obrigar, e aí eles sentavam debaixo da cadeira, começavam a brincar, e queria fazer outra coisa, você puxava a guri, colocava na cadeira de novo, para fazer. Não queriam, não, fugiam. Fugiam. Que para você era natural, para eles era um suplício, na verdade. Era então, uma né? dificuldade. Matéria de história, geografia e português, com os 2, era difícil. Tirando essa parte de estudo, que eu já vi que é bem presente lá desde a infância, nós vamos explorar isso aqui mais à frente. O que você tem de saudade da sua infância? Porque a gente torce para chegar na vida adulta, e todos nós temos isso, em algum momento, nossa, eu não vejo a hora de atingir a maioridade, de poder fazer isso, aquilo, cada um tem algo que espera. Mas aí quando chega a vida adulta, e quando chega os compromissos, quando chegam outras coisas, a gente vai lembrando um pouquinho da infância e sente saudade de algo. Pelo menos eu tenho muita saudade da minha infância. Você, Ludmila, o que você sente saudade? O que você lembra? Qual a memória assim, mais distante que você tem ali lá da sua infância para você trazer isso aqui para a gente? Edu, assim, uma história que conecta com o que a gente está falando sobre questão de prazer em estudar, eu aprendi a ler com meu pai. Então, assim, eu fui à fase de alfabetização da escola, mas quem me estimulou a me apaixonar pela leitura, pelos livros, foi meu pai. Meu pai lia muito. E meu pai tinha um escritório em casa, eu acho que é por isso que hoje também gosto muito do home office, ele tinha um escritório em casa com muitos livros.
E aí eu comecei a me interessar em ver esses livros. E aí foi os primeiros livros que eu li, que foi mais de história. E aí, com isso, meu pai foi vendo o meu prazer pela leitura e começou a me incentivar e a comprar livros para mim. Então, eu gostava muito de ler. Outra coisa que eu gostava muito de ler, meu pai, ele comprava, né? Era a Folha de São Paulo, que vinha todo Leu domingo. bastante, leu bastante. Que vinha todo domingo, aí tinha os encartes, vinha aquelas fitinhas do Castelo Rá-Tim-Bum. Bacana. Adorava aquelas coisinhas. E também revista Veja e Isto É. Então, desde pequena, isso novinha, criança mesmo. Eu gostava de ler e entender. Eu era aquela criança até chata que ouvia conversa de adulto e se metia. E falava, porque eu li, eu sei. Eu estou inteirada do que eu estou falando, é isso aí. Eu não entendia nada, mas eu sabia o que estava acontecendo, né? E hoje é engraçado que esses jornais de grande circulação, eu fujo deles. Sério? Eu fujo. Hoje eu gosto só das matérias que eu tenho muito prazer em ler. O que é? Desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, finanças e a nossa área de atuação, que é a saúde. Mas que bacana, na verdade, assim, a leitura desde a infância, ainda mais potencializada por isso, né? A gente guarda essa parte do seu pai que você falou, te trouxe para esse caminho hoje, né? Sim. Plantou lá atrás, pode hoje. Que legal que foi esse caminho. Falamos da infância, mas eu quero tocar num ponto que eu sei também, principalmente para quem é pai, vocês que são advogados do outro lado, que vivenciam isso. Ludmila está nessa fase especial, logo, logo será mamãe, e aí ela vai um dia verificar isso na essência, e ela vai lembrar o que os pais dela falavam para ela. Não é papo aqui de pessoa antiga, não, que eu sou jovem também. Mas como era a Ludmila adolescente? Você foi adolescente ou aborrecente? Seu pai e sua mãe, hoje, se fosse parar, se estivessem aqui comigo, iam elogiar essa fase, ou ia falar, nossa, Edu, a Ludmila. Como era a Ludmila adolescente? Eu acho que eu tive várias fases, né? Eu fui meio aborrecente até uns 13, 14 anos, e a partir do momento que eu entrei no ensino médio, eu percebi que eu queria fazer uma boa faculdade. E aí, com isso, eu sabia que eu tinha que estudar muito. Tanto que, com 16 anos, eu pedi para os meus pais para morar em São Paulo, para fazer o terceirão em São Paulo. E eu vim sozinha para São Paulo. Eu morava num apartamento pequenininho, do ladinho do Colégio Objetivo, e passei um ano aqui. E eu chorava, Edu, chorava, eu me sentia sozinha. Eu imagino. E eu me achava uma estranha no ninho aqui em São Paulo. Tanto que eu finalizei o ano e voltei. Eu não permaneci em São Paulo. Mas eu falei para minha mãe, eu falei que eu vinha, eu vou ficar um ano, eu vou finalizar qual cidade para cá? De Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Qual foi também? 16 anos, você falou? Eu vim para cá com 17. 17 anos, qual a sensação de sair de Campo Grande, que para você também, ali, algo grande, você tem Campo Grande, mas você chegou em São Paulo, qual foi a sua sensação a chegar nessa cidade para morar, que pode ter vindo a passeio, outras vezes, chegar para morar? Porque São Paulo, pelo menos com quem eu converso, ainda assusta muitas pessoas. Sim. Isso é muito grande em tudo. Exato. Como foi a Ludmila nesse sentido, saindo de Campo Grande para São Paulo? O que para você foi tão diferente nessa fase que te fez conseguir suportar por um ano e falar, não, eu quero voltar para Campo Grande, meu Deus? Naquele primeiro momento, né, eu acho que até pelo desconhecimento do tamanho da cidade, eu vinha outras vezes aqui mais a passeio, eu estava animada em querer conquistar um conhecimento que talvez eu não tivesse acesso em Campo Grande. Na minha cabeça era isso. Eu queria estar numa melhor escola para poder conseguir entrar na USP. Eu tinha um sonho, naquela época, um sonho um dia entrar na USP. E não era para fazer direito, era para fazer ciências sociais e políticas. Bacana. Eu gostava muito de política naquela época. Era uma visão diferente. Já era uma visão diferente. E aí eu queria fazer isso, porque os meus pais tinham um instituto de pesquisa na nossa cidade, em Campo Grande, e eles contratavam muitos sociólogos para fazer aqueles estudos qualitativos. Sim. E eu achava super legal os estudos qualitativos. Né? E não eram só estudos de política, eram estudos, pesquisas qualitativas de degustação de cerveja,
degustação de prato, degustação de refrigerantes para colocar no mercado. Então, era coisas assim, muito diferentes, né? E os meus pais, eles eram representantes do Ibope, que era, naquela época era referência, né? No Centro-Oeste. Então, eles faziam muitos trabalhos e o escritório era do lado de casa. Então, eu sempre vi meus pais trabalhando muito. Então, eu sempre me envolvi, né? Sempre entendi. Então, naquela época, era isso que eu queria. E aí, cheguei em São Paulo, comecei a estudar aqui e vi que era um mundo completamente diferente. E Campo Grande era uma cidade de interior, comparado ao tamanho de São Paulo. E aí, eu decidi, falei, não, eu finalizo o ano, volto para Campo Grande, vou fazer direito em Campo Grande. Na época, eu passei no Mackenzie aqui, mas eu não quis encarar fazer direito aqui. Aí eu voltei para casa. Caramba, você vê que como o mundo dá volta, né? E hoje você está fazendo o teu mestrado aqui em São Paulo. Sim. Você vê aquela adolescente que se assustou com a cidade grande, porque é isso. Uhum. E aí, cara, que São Paulo ainda assusta. São Paulo não é... Ainda mais você hoje que mora numa cidade do interior, mas que é sensacional. Tive a oportunidade de estar recentemente com a Ludmila na cidade dela, que depois ela vai falar para você qual é a cidade. E São Paulo é muito... Mas hoje você está aqui novamente. O que essa Ludmila mudou tanto para hoje estar em São Paulo e encarar com essa? Ou ainda bate aquela insegurança de estar na cidade grande? O que São Paulo hoje é diferente para você? O que mudou no seu olhar hoje? Você mais amadurecida, já tendo passado pela experiência. Por que hoje é diferente? Porque hoje você está aqui. E por que você está aqui? Passados 20 anos, né? Porque hoje eu estou com 37. Revelou a idade, hein? Informação importante, primeira mão para você. Nunca vi essa idade sendo revelada. Você ainda recebeu a informação. Então, passados 20 anos, eu retorno a São Paulo agora para fazer, não é mestrado, é pós-graduação. Pós-graduação, mestrado ou pronto? Eu já fiz um mestrado, que foi um mestrado local em Campo Grande, em 2021. Mas eu falo que o mestrado é uma coisa que eu deixo para o futuro, lá para frente da minha vida. Você fez mestrado do quê, Lud? Eu fiz mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bacana. Numa universidade local lá em Campo Grande, na época da pandemia. E por que você entende? Nós vamos voltar aí nesse ponto, mas por que você entende que tem que ser mais para frente, a tua experiência comentária é legal para compartilhar. Tem muitos advogados que vão assistir a gente aqui e sempre tem aquela questão de poder, não, eu estou saindo, eu fiz graduação, tem gente que já quer fazer um mestrado, é legal a gente dividir essa experiência. Por que você pensa assim? Por que hoje você entende que tem que ser um pouquinho mais na frente? Explora isso mais um pouquinho. Edu, eu acho que a questão do ensino acadêmico como um todo, você tem que ter um foco e uma estratégia de longo prazo. Então, por que eu estou fazendo mestrado? É para dar aula em universidade? Ou é só pelo título? Porque se for pelo título, eu já tenho um título. Perfeito. Entendeu? Agora, se for para dar aula em faculdades renomadas, aí eu acho importante do mestrado. Mas hoje, no meu contexto de vida que eu estou, né? Vou ser mãe, estou gestando José Antônio agora, nesse momento, eu não vejo na minha vida uma vontade de dar aula em uma universidade. Perfeito. Né? O que eu quero é cada vez mais estar bem posicionada no meu Instagram. E para isso, eu não preciso de mestrado. Perfeito. Né? Eu tenho já 3 pós na área de saúde e regulação em direito médico. Então, eu já vejo que é o suficiente. Entrei na 4ª para eu ter essa vivência de uma pós-graduação em saúde presencial, no modelo presencial. Porque eu acho que é diferente. A questão do network, conhecer pessoas, entender o que as pessoas estão pensando, ainda mais agora com a mudança dos temas, que a gente vai conversar sobre isso também. Então, eu vi a necessidade de me reinventar nesse momento, e 20 anos depois, voltar aqui para São Paulo de uma maneira diferente, né? Estando mais madura, não romantizando São Paulo, que eu acho que com 17 anos eu romantizava São Paulo e eu achava que tudo ia dar certo. Como a gente acha sempre, a gente não é intrigada para dar errado, né? Mas assim, você tinha 17 anos, eram as ferramentas que você tinha, uma visão de mundo que você tinha com 17 anos é bem mais restrita do que você tem hoje, como você mesmo disse, 20 anos depois. Falando disso dessa Ludmila de 37 hoje, 37 nem parece, né? A gente tá falando aqui, a Ludmila com 37 anos, com essa cutis, só com 37, ei, Anderson, eu nem pensei que ela fosse falar a idade. Depois você vai falar, Anderson, quero que você fale mais da sua vida,
Quero que você traga aqui para todo mundo mais um pouquinho sobre você. Mas voltando, essa Ludmila hoje, com 37 anos, o que você falaria para aquela menina de 17? Se você pudesse dar um conselho para ela, quero que você vá lá, no túnel do tempo mesmo, para aquela menina sonhadora que, naquele momento, o que hoje, com a sua cabeça, que conselho que você daria para ela? Continue estudando, não se perca no caminho e continue estudando. Cara, eu vejo que isso é algo muito presente na sua vida, né? Uhum. Vai ser por muito tempo, né? Vai. Algo muito forte. Ludmila, com 17 anos, veio para São Paulo, voltou para Campo Grande, a vida seguiu. Quando surgiu a ideia de namorar, casar, constituir família, por que foi? Quero saber mais da sua vida ainda. Não entrei no direito, não, nós vamos entrar em direito, vamos falar sobre tema. Quero saber da sua atuação mais direta, quero saber hoje qual é realmente o que te motiva dentro da advocacia, porque a advocacia, e muitos convidados que vão passar por aqui, eu acho que a nossa briga diária é o que nos faz sair de casa e trabalhar naquilo que a gente faz, ou estando em casa, como você trabalha em home, por que eu ligo aquele computador, por que eu quero estudar mais, por que eu quero aprender. Nós vamos passar por isso, mas quero saber mais da Ludmila. Essa menina passou, fez o ensino médio, foi para a faculdade. Sua faculdade já foi direito? Foi direito. Direito. Já fiz faculdade de direito. Você já tinha... Eu entrei direto em direito. Caramba, que legal. Já era o sonho, pode perguntar o que você queria ser quando crescer? Não. Tava ali na... Quando eu era criança, eu queria ser jornalista. Eu adorava Fátima Bernardes. Era o meu sonho ser jornalista. Acho que é por isso que hoje eu me identifico tanto com as redes sociais. Porque as redes sociais a gente pode. Realizou o sonho, né? O meu jornal eu tentando... de comunicação. Por isso que eu gosto muito de rede social. Eu sempre gostei de comunicação. Eu fiz teatro criança. E eu acho que é por isso essa minha veia de comunicação e de querer compartilhar. O que eu sei, eu amo falar para alguém e falar assim, você não sabe o que eu aprendi hoje. Eu acho o máximo isso. E o legal do Insta é isso. É você abrir aqui e falar assim, eu aprendi um negócio hoje tão interessante e você ensinar para outras pessoas. Isso é muito forte. Ela faz isso mesmo. Quando ela aprende uma coisa, ela já manda mensagem. Olha, eu vi uma coisa tão legal que não sei o que, ela tem aquela coisa de contar. Uhum. Mas passou aquela menina. Como surgiu a Ludmila que pensou em casar, em constituir família? Como é que foi isso? Conta esse momento da sua vida. A Ludmila formou em Direito, né, em meados de final de 2010, início de 2011. Não passei de primeira no OAB, isso foi uma frustração na época. Aí a gente forma e começa a ver que o mundo não é aquele mundo romântico da universidade, em que a gente conseguia passar sem muitos esforços, né? Não passei na OAB durante a faculdade, isso me frustrou de uma maneira que eu comecei a perceber que eu tinha ansiedade. Para quem estuda muito, né, a gente fica se cobrando mais ainda, né? Sim, eu sempre me cobrei muito. E aí, então, parei praticamente tudo que eu fazia. Eu já trabalhava no escritório como estagiária, fui efetivada como advogada assim que eu passei na OAB, mas eu meio que me isolei do mundo para passar na OAB. Fiz a prova do OAB do final do ano de 2011, porque tinha 3 no ano, acho que assim até hoje, né? Porque eu dei aula na época da pandemia, eu lembro que eram 3 por ano. Aí eu não fiz as 2 primeiras do ano, porque eu já tinha tomado uma reprovação e eu magoei. Magoei pra caramba, né? Quem dera se fosse só isso, né, na nossa vida de advocacia, né? Não é. Aí eu magoei e falei, não, agora eu vou estudar. Aí eu fui, contratei um cursinho, né? E eu já trabalhava no escritório. E aí me organizei, sumi, né? Eu adorava uma festinha, adorava uma balada, sumi das baladas. E aí eu passo no final do ano. Eu lembro, 4 de dezembro de 2011, saiu o resultado da segunda fase. Passei, feliz demais. Você escolheu fazer o quê? Administrativo. Caramba, você botava pé no seu taco mesmo de estudo, hein? Administrativo, você escolheu? Administrativo. Que legal. Que peça caiu? Caiu na época uma obrigação de fazer. Uma obrigação de fazer. Que bacana, hein? Foi corajosa para escolher administrativo. Uma questão de servidor público, eu lembro. Aí, ó. A gente gosta de trazer esses assuntos, porque eu sei que além de advogados, muitos estudantes de direito também acompanham aqui no nosso canal, aproveitando o ensejo.
Você que está assistindo agora, passa a seguir aqui o Direito da Saúde na prática, de onde nós estamos fazendo podcast aqui, porque você sempre vai ter conteúdo aqui de qualidade, tanto em aulas, como em horário que vai estar disponível para o podcast. Nós vamos fazer isso por constância aqui com vocês, mas já vamos pegar essas dicas, né? Veja, estudo, escolha, tinha ali a segurança do que ia fazer, lidou como todos lidam, e vocês vão aprender aqui com a gente, ou com a contribuição que a gente traz aqui. A vida é construída de uma série de insucessos. Para a gente chegar no sucesso, a gente vai ter, nossa, mas uma cacetada de insucesso, a gente só não pode paralisar. E aí a Lud foi, passou e... Aí eu passo, né? Naquela época eu lembro que eu gostava muito de estudar, sempre gostei, né? Então eu ensinava para as minhas amigas, que também estavam com a mesma matéria que eu, como que a gente ia estruturar as peças para marcar no vadimécum. E eu gostei da forma que eu me organizei, tanto que alguns colegas ainda erraram a peça, fizeram mandado de segurança, né? Teve alguns questionamentos, mas eles bateram o martelo, era obrigação de fazer, então passei. Eu comecei a dar aula como uma monitora. Eu fiz uma monitoria e eu tive 4 alunos de direito administrativo para a segunda fase no ano seguinte. Olha que show! A gente nem tinha esse negócio de mentoria na época, não. Eu peguei uma salinha no escritório dos meus pais, que era uma mesa de reunião, né? Anunciei que eu ia fazer isso, que a gente tinha, né, alguns canais, e naquela época não era WhatsApp, ainda não era Instagram, era tudo no Facebook, né? Falei que tinha passado e que eu queria dar por um preço, eu não lembro nem o valor que eu cobrei, mas assim. Já teve 4 primeiros alunos. Tive 4 primeiros alunos, comecei a dar aula e por conta disso, um professor meu me chamou para ser substituto. Bacana. Aí fui substituta de constitucional na universidade. Legal. Fiquei por um tempo com ele, praticamente um ano, e eu adorei. Minha primeira aula como substituta foi sobre impeachment. Eu achava assim, nossa, é tão distante. Eu falei. Na hora que a produção liga essa tela. Eu falei sobre impeachment do Collor. A primeira aula de constitucional foi sobre impeachment. E era engraçado assim, que a gente achava que era algo tão distante da gente, né? E uns anos depois a gente acabou vivenciando um novo impeachment no Brasil. Acho que era mais difícil para você dar aula, porque era o primeiro, porque dar aula não... embora a gente tenha aquele sonho, e eu por muito tempo nutri esse sonho, na hora que chega e fala, agora é a sua vez, e eu não sei você, mas eu sempre fiz essa leitura, pelo menos com os meus professores, a gente sempre enxerga o professor num pedestal. Uhum. Então eu falo, puta, quando eu chegar ali, é tão difícil chegar ali para você dar a primeira aula, é um desafio, o tema é desafio, mas a aula em si, a minha primeira aula, meu Deus, eu pensei que eu fosse desmaiar, mas pegar algum tema desse... E eu lembro que eu treinei, eu treinava em frente ao espelho, quando eu ia falar sobre o Collor, os requisitos, o ano que aconteceu tudo, e aí deu tudo certo. A aula, continuei dando algumas aulas para o professor quando ele precisava faltar. E aí foi assim que eu comecei, né? Que legal. De uma maneira com muito medo, óbvio, porque a gente sempre teve medo, mas com muita coragem, porque eu gostava muito da comunicação, sempre gostei, né? E aí, um dado momento, eu comecei quando eu decidi para concurso, o outro ano seguinte, eu comecei a restringir os meus afazeres voluntários em prol do estudo. Aí eu comecei a entrar naquela caixinha do concurseiro chato, sabe? Quantas horas você estudava por dia, Lud? De 8 a 10, às vezes 12. Quantos concursos você fez? Quantas provas para concurso que você fez? Você já parou para pensar nisso? Edu, mas eu tenho certeza que eu fiz muito mais de 50 provas. Sim. Muito mais. Nesses 10 anos, eu viajei o Brasil inteiro. Eu falo que eu só não conheço... Olha, poucas capitais que eu não conheço. Eu não conheço Belém do Pará. Não conheço... Fortaleza eu conheço como praia, mas eu não conheço como cidade para fazer concurso. E o sul do Brasil. De resto, Você tirou tudo. eu fiz provas em praticamente todas as capitais do Brasil. Por que você desistiu? Porque eu cansei. Sabe quando a gente cansa e aí não vê um resultado? E eu comecei a regredir com a pandemia. Por conta da pandemia, as pontuações que eu tinha até 2019, início de 2020,
e eu estava já na beira de alguma segunda fase, cheguei a fazer alguma segunda fase entre 2018 e 2019, eu regredi. E quando eu regredi, eu não consegui mais sustentar, emocionalmente falando. Foi emocionalmente. Aí foi numa consulta com psicólogo, com psiquiatra, né? Comecei a tomar, todo concurseiro toma um remedinho, né? Eu não conheço um concurseiro que não tome nada. Acaba virando uma profissão sem profissão, né? Exatamente. E é muito angustiante. E aí eu já estava já com 30 e poucos anos, namorava há mais de 10 anos, meu marido, o Alessandro. Isso, que eu chamei de Anderson errado aqui da edição. E eu sempre troco o seu nome por Anderson, mas você é o Alessandro do meu coração. Alguém que eu já coloquei aqui, que eu gosto muito, um cara muito bacana. Tive a oportunidade de estar vendo um cara sensacional, que ela vai contar mais um pouquinho. Eu chamei você de Anderson, desconsidere, é conta da idade, cabelo, que já foi. Já estou meio doidão. Viu, Alessandro? É só elogiar o churrasco dele. Não, o melhor do mundo. Foi me perguntado em um podcast anterior, se você não assistiu, você vai assistir em algum momento, pode rever aqui, que vai ficar no canal sempre, todos os podcasts aqui para você. Alguém me perguntou qual era a minha comida preferida. Eu falei churrasco, e aqui já aproveitando o gancho, pensa no churrasco maravilhoso do Alessandro. Cara, é espetacular. Inclusive, já está mais do que convidado, quando vir para São Paulo, vai para a chácara e você que vai fazer o churrasco, por óbvio. Ele gosta. Ele adora. E aí, por conta disso, por todos esses contextos já de vida, eu já me sentia assim, travando a minha vida em prol dos estudos. Né? Apesar de eu já ter algumas conquistas no campo emocional, no campo profissional, no campo afetivo, né? Eu senti que a minha vida ela estava estagnada, profissionalmente falando. Porque eu amava o direito, né? Eu não queria o direito no início, né? Quando eu era adolescente, mas depois que eu fiz o direito e comecei a estudar para concurso, eu sinto assim que eu me apaixonei pelo direito, me apaixonei por processo civil, me apaixonei por constitucional, por administrativo, eu gosto muito de direito público, né? E até por isso acho que eu vim para a saúde também, né? Por conta dessa preferência de disciplinas. E aí, com relação a isso, o emocional já estava muito abalado, eu decidi chacoalhar, porque esse não tá certo eu ficar assim, eu tô paralisada, eu tô estagnada e eu tô voltando para trás. Ou eu encaro o estudo como eu nunca encarei, e aí eu renuncio milhares de coisas que naquela época estavam acontecendo, eu dava aula, e também eu era empresária, eu tinha uma empresa de cabine de estudos, eu tive uma empresa por 7 anos, o Café Cult, em Campo Grande. Então, lá foi o lar de vários concurseiros que passaram em concursos públicos. Aí eu pensei... Fala, explica para o pessoal o que é essa cabine de estudos, qual é o conceito da empresa, explica o detalhe, que eu acho que isso é bacana também, para você contar a tua história. E assim que eu saio da Defensoria Pública, eu fui assessora por um tempo na Defensoria Pública, assim que eu saio da Defensoria, eu resolvi estudar 100%, full time. Só que eu sou aquela pessoa que eu sou hiperativa. E aí, eu, em 3 meses estudando em casa, me deu um negócio esquisito. Eu falei, não sou eu. Eu preciso de gente. Aí eu falei, para onde que eu vou estudar? Aí eu ouvi falar que tinha cabines de estudos na minha cidade. Fui e fiz um contratinho de 3 meses. Só que era um lugar pequenininho. Era tipo um coworking, muito apertadinho, as mesinhas, que você só encaixava assim. E eu sou pequena, né? Eu fico fazendo você no lugar dele. Eu não estou imaginando, você está falando aqui, eu estou fazendo exercício. E aí era pequenininho demais. Eu pensei, aqui é legal, a interação é legal, mas eu acho que o lugar é muito pequenininho. E os meus pais tinham uma casa boa na cidade, um sobrado, que foi a minha casa que eu nasci. Foi praticamente eu nasci nela. E eu vivi lá até os 16 anos. E aí eu falei para meus pais, o que vocês acham de a gente montar uma empresa de cabine de estudos? Mostrei para minha mãe é super empresária, visionária, tem uma visão boa. Minha mãe, isso é legal, então vamos montar. Aí eu fui, peguei meu dinheiro, meus pais ajudaram um pouco, montei 23 cabines e abri um Instagram. Final de 2016 isso, início de 2017. E aí eu consegui locar todas as cabines antes do lançamento oficial, que é em março de 2017, pelo Instagram.
Estourou. Aí eu percebi que eu sabia vender. Sim. Curiosamente, falei, nossa, eu não achava, não sabia que eu sabia vender. E aí comecei a fazer aqueles cursos de Sebrae para aprender a abrir empresa. E eu fui gostando do empreendedorismo. Então era algo que eu nunca imaginei. E aí, com isso, eu tive o Café Cult por 7 anos. Em 2021, 22 para 23, que eu arrendei ele. E tá com o pessoal do Damásio hoje, que é o Damásio, Complexo Damásio. Sim. Eles têm uma filial lá em Campo Grande, que é o pessoal que arrenda hoje o espaço para cabines e concursos, né? Porque tem tudo a ver com os segmentos deles. Mas eu decidi virar a chave. Quando eu decidi virar a chave, a primeira coisa que eu pensei, eu não sou mais concurseira. Como é que eu vou ficar vendendo um espaço? Perfeito. Que eu não acredito mais nesse modelo de vida. Eu preciso mudar. Então, ou eu encaro, e aí eu teria que fechar, porque eu teria que renunciar desse trabalho, porque era um trabalho que me demandava. Eu tinha mais de 100 clientes, e 100 clientes com questões, vivenciando questões emocionais, clientes que às vezes em época de prova estava estressado pra caramba, que não aguentava nem o perfume do coleguinha. Eu imagino. Então eram questões que eu tinha que lidar todos os dias e eu também estudava, então eu estava muito estressada já. E aí eu falei, não, ou eu vou para advocacia, ou eu encerro isso aqui e faço, e eu vou encarar o estudo. E eu não queria mais encarar o estudo. Eu percebi que eu não queria mais encarar o estudo, porque eu gostava do direito, mas eu não queria mais encarar um estudo com tanta renúncia, igual o concurso ele demandava de mim, né? E aí, com isso, com toda essa bagagem que eu tinha, eu falei assim, para onde que eu vou com tudo isso que eu sei? Para onde que eu vou? Boa pergunta, boa pergunta. Aí comecei a estudar para descobrir a resposta, né? Aí a gente faz terapia, a gente faz curso, a gente faz imersão. Aí eu vim para São Paulo, participei de uma imersão super legal. E aí nessa imersão, que não era de direito, era de desenvolvimento pessoal, né? Eles fizeram fazer várias tarefas, assim, né? Era um lugar bem legal. E aí eu comecei a identificar, por que não advocacia? Aí foi nisso, em agosto de 2022, já tendo trabalhado, atuado para várias pessoas durante a pandemia, 2020 e 2021, na área da saúde, curiosamente, né? Eu falei assim, por que não? Aí eu tenho outro dado da minha história também. Meu irmão, em 2012, precisou de uma cirurgia de alto custo. Cardíaca, de alta complexidade. E eu tinha acabado de tirar o AB. E eu estudei o processo para ele dar entrada numa judicialização, que ele precisava de circulação extracorpórea. Então, eu comecei a juntar vários fatos da minha história que me ligavam à saúde. O direito estava perto de você o tempo todo. Sempre esteve. E o direito à saúde também foi entrando nesse meio, até que você tem questões mais próximas, que você estava lá como assistente de defensoria, sempre estava ali girando alguma coisa perto de você, né? Na defensoria, a gente vivenciava muitas demandas de saúde durante os mutirões. E por conta desses mutirões, eu conheci várias pessoas da Secretaria da Saúde. E em 2015, eu recebi o primeiro convite para dar palestra no Outubro Rosa. Então, eu dou palestra gratuita e voluntária em prol de pacientes oncológicas para falar sobre informação desde 2015. Então, eu comecei a juntar todos esses pontinhos da minha história que, na minha cabeça, eram desconexos. E eu falei assim, peraí, tem um nicho aqui. Sim. Tem um nicho de atuação me esperando e que eu tenho que olhar com carinho para isso. E parar de olhar para uma coisa que eu pensava só em sonho. Até estava conversando com minha mãe antes de dormir. Né, que eu falo que eu me arrependo, não de ter estudado por 10 anos para concurso, mas me arrependo de ter adolescido para desistir dos concursos. É, muita coisa. Entendeu? Eu sinto que eu poderia ter parado antes se eu tivesse conectado esses pontos. Entendeu? Assim, essa leitura sempre a gente vai fazer por óbvio, mas naquele momento as ferramentas que você tinha, você não ia ter a mesma experiência para enxergar isso. Hoje você tem essa maturidade, tá? É mais fácil de você falar, se eu pudesse, mas naquele momento não tem como, eu estou na escolha. Vou dar um corte aqui para ir para uma pergunta que eu sempre faço, porque você contou muita coisa da tua vida, eu acho bacana. Tá vendo quando a gente vai
soltando aqui, deixa falando, fala com o coração, aí vai colocando para vocês outra Ludmilla que vocês estão conhecendo, quem acompanha a Ludmilla nas redes sociais e quem não estiver acompanhando, vai estar aqui o Instagram da Ludmilla para você passar a acompanhar. Nós estamos acostumados muito com aquele período curto dentro do Instagram, então a gente cria uma ideia do que seja a pessoa. Mas veja, atrás de um advogado, atrás de qualquer área que você esteja atuando, nós vamos falar muito de direito de saúde aqui, tem um ser humano. Esse ser humano ele tem uma história. E essa história ela vai acabar levando para a gente fazer escolhas da nossa jornada. Pode perceber que ela puxando lá de trás, da infância, e na maturidade, tem muita coisa daquela Ludmilla que já plantou lá atrás. Uhum. E tenho certeza que você que está nos assistindo aqui se identifica com isso, porque a tua vida também é essa. Às vezes você não gosta muito de falar sobre ela, mas faz esse exercício. Volta lá para a tua infância, volta para a tua jornada, que aí talvez explique algumas escolhas atuais ou não escolhas e vai ajudar você a decidir melhor. Mas, Ludmilla, se você pudesse hoje, vamos supor que fosse por força do Altíssimo que aparecesse aqui, ou se você encontrasse a lâmpada lá que saísse um gênio, ou se tivesse alguém com uma varinha mágica que chegasse aqui e falasse, você pode escolher trocar de lugar com alguém por um dia. Quem seria essa pessoa? Por que você escolheria essa pessoa? O que você faria se você fosse essa pessoa? Quem você escolheria? É assim mesmo, uma pergunta de bate-pronto. Gente, não faço ideia, Edu. Foi uma pessoa que você admira, se você tivesse hoje uma pessoa que está próxima a você, que fala, pô, eu nunca pensei em estar no lugar daquela pessoa e tal. É para você pensar mesmo. Se você pudesse resolver algo no lugar dessa pessoa, quem seria essa pessoa? É um momento. Aqui a gente não faz edição, mas se tivesse edição, tava aquele cri. Tava mesmo, porque há muito tempo, desde quando eu tomei várias decisões na minha vida, da pandemia para cá, eu decidi que eu queria ser eu. Eu não queria mais ser ninguém, pensar, olhar muito. Eu acompanho poucas pessoas pela internet hoje por isso também. Porque a gente idealiza a vida do outro. E a gente tem que focar em melhorar a gente mesmo, em ser a nossa melhor versão. Então eu tenho uma frase que eu coloco sempre, e tá ela no meu notebook também, seja a melhor versão de si mesmo. Que legal. Então eu não consigo pensar em alguém que eu gostaria de ser, porque eu quero sempre ser a minha melhor versão. Adorei a sua resposta. Já tivemos outro convidado nesse sentido que respondeu na sua mesma linha. Olha que bacana que eu acho isso, porque é a prova que a gente está buscando evolução a cada dia. Seria muito legal, lógico, tem pessoas que a gente admira, e eu acho que a gente tem que continuar admirando. Uhum. Mas não necessariamente eu queria ser aquela pessoa. Calçar o sapato dela. E até porque a gente não sabe o que ela passou, o preço que ela pagou. Porque tudo tem um preço na vida. Vê o seu preço aí de concurseira, são 10 anos, ou o preço de você que está aí para fazer o exame de ordem, está ali na luta, ou você que está na advocacia, está começando com todos os obstáculos, todo mundo tem um preço a pagar. A escolha se vai pagar mais, vai pagar menos, por quanto tempo vai pagar, mas nós vamos pagar um preço que a vida é feita dessa forma. Mas a resposta foi nesse sentido também da evolução. Eu quero ser a minha melhor versão, eu quero ser melhor a cada dia, eu quero ser eu. Sim. Cada vez mais. Gostei. Eu numa versão melhorada. Versão 2000, como que é? Versão 2026, né? Que é igual as pessoas falam, né? Vamos focar agora na versão 2026. Se você hoje pudesse fazer uma análise da Ludmilla, qual o principal defeito em você que você mudaria? Impaciência. Eu sou muito impaciente. Por que, quando isso acontece na profissão, na vida, por que você é impaciente ou por que você se julga impaciente? Porque às vezes eu não espero o tempo do outro. Eu quero as coisas muito no meu tempo. E aí a pessoa não faz no meu tempo, aí eu já pego o negócio fácil, finalizo e entrego pronto. Mal de advogado. Se apertar aqui, vai falar, é por isso que eu não gosto de delegar, é por isso que eu não sei o que, já sempre termina a coisa. É sério, então você é uma pessoa impaciente. Extremamente impaciente. E é algo que eu trato hoje em terapia, e comigo mesma, quando eu vejo que eu estou ficando muito impaciente com alguma questão, eu falo, calma, espera, respira,
Porque as coisas não é no nosso tempo, né? Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus, né? Eu acredito, eu sou católica, eu acredito que tem um tempo determinado para tudo, né? Sim. Isso está lá na Bíblia, em Eclesiastes, né? É tempo de plantar, de colher, de semear. Então, eu fico aí me autopoliciando, mas eu sou uma impaciente de carteirinha. Ótimo. Hoje, então você mudaria isso? Mudaria. Paciente, eu falei do impaciente, que eu acho que advogado tem um pouquinho disso, cada um de uma forma, outros mais latentes, outros menos, tem isso bem presente. E passando por essa questão da advocacia, nós vamos explorar isso um pouquinho mais à frente, nossa profissão, e ainda mais da área que a gente atua, e nós atuamos no direito da saúde, a gente trabalha com muitos problemas e problemas sensíveis, mexemos com vidas diariamente, a gente carrega ali um componente que às vezes atrapalha a nossa vida, a nossa situação, que é o estresse muito grande. A gente não passa ileso a isso, então, embora a gente busque diariamente um equilíbrio. O que você faz, ou qual a tua rotina para fugir desse estresse, para se manter sã? É o tal do equilíbrio da mente, que nem sempre é possível, mas a gente tem que buscar algumas coisas. Qual é a sua válvula de escape? O que você faz diferente para dar uma desligada da profissão e tentar colocar isso de uma forma que te equilibre, você possa seguir na sua atuação da melhor forma possível? Algo que eu faço desde criança, leitura. Leitura é minha regulação emocional. Livros. Eu estou meio desregulada emocionalmente, eu estou muito no celular, eu estou muito hiperativa, estressada, né? Que as coisas não saem toda vez da forma que a gente gostaria, apesar das pessoas acharem. Até tem uma colega advogada que falou assim, eu só vejo você ganhando, você não perde? Eu falei, óbvio que eu perco. Todos os dias. Eu perco alguma coisa todos os dias. A vontade de perder o réu primário, a impaciência, o estresse. É que tem coisas que a rede social é o recorte da nossa vida. Sim. E a gente tem que ter sabedoria de mostrar aquilo que vai conectar com o outro. E nem sempre é importante a gente mostrar as nossas vulnerabilidades na nossa tela. Não é porque a gente não mostra que a gente não a tenha, né? Exatamente. Então, bastante, mas não é aquele espaço, não é para isso. O meu perfil é um perfil profissional. Perfeito. E eu coloco recortes da minha vida pessoal. Então, eu tenho que dosar isso. Porque eu sei que eu sempre tenho que mostrar pro meu seguidor e pro meu cliente que está me assistindo que ele pode confiar em mim. Entendeu? Então, se eu me mostro muito vulnerável, muito apática, ou falando de problemas muito pessoais, Ludmila, eu acho que não é legal. Para a profissão que eu trabalho. Eu trabalho com vida. Eu trabalho com saúde. Você também, Edu. E a pessoa está te procurando ali justamente... No momento de vulnerabilidade. E para resolver o problema dela. Se você for contar o seu ali, ele não está... Naquele momento, não é que seja insensível, quem está ali, não é nada disso. Mas o ser humano, ele faz essa leitura. Foi muito legal você trazer essa percepção. Gente, é super tranquilo, é cada um no seu quadrado. Se você pensa diferente, aqui tem todo o espaço para pensar diferente. Mas assim, a pessoa está com um problema. Ela está buscando a rede social de um advogado, por isso que ela vai passar ali, vai se interessar pelo teu conteúdo, pelo que você está passando, para resolver o problema dela, uma informação voltada para o problema dela. Se você está mais vulnerável que ela, você não é essa pessoa que ela vai conectar. Exato. E, infelizmente, se ela conhecesse você pessoalmente, seria até um ombro amigo para você chorar junto. Mas naquele momento em específico, não vai ser a melhor conexão. Ela quer sentir segurança. Você falou da apatia, e a gente que fica ali, eu faço uma análise mais direta, porque como eu trabalho para advogados, então eu acompanho muitos perfis, tem hora que o cliente, eu fico com dó do cliente quando ele passa ali, está na rede social e está buscando ali o conteúdo, a pessoa está numa tristeza, ou naquela coisa insossa, que eu falei, gente, ninguém nunca vai prender atenção nisso. Se nem você está acreditando no que você está falando, como que eu vou acreditar em você? Sim. Então, você tocou num ponto muito importante. E eu me regulo, Edu,
é fazendo boas leituras, bons livros, e você é meu consultor de livro. Quando eu falo assim, eu tô querendo ler algo legal, o que você me indica? Eu me indico uns 5 de uma vez. Eu acredito muito, foi legal você tocar nesse assunto, que eu vou te perguntar também com relação a isso. Eu acredito que a gente não nasceu pronto, muito pelo contrário, a gente vai fazendo a construção ao longo da nossa vida e a gente tem que se valer de ensinamentos. Sim. Não sei se porque a gente tem essa bagagem de estudo que a gente gosta, mas a gente aprende com ensinamentos. Então, o livro, ali, então, além de abrir o horizonte, o livro serve para tudo, para você viver uma situação que você nunca pensaria em viver na sua vida, para conhecer novos lugares. E na questão tanto de gestão, desenvolvimento pessoal, o nosso jurídico mesmo que a gente tem que acompanhar, é para te dar uma visão e aumentar um leque de possibilidades. Se eu não tenho hoje, eu acredito que você concorde com isso. Se eu não tenho hoje um leque de possibilidades, a gente vai ficar muito restrito na profissão e na vida. A gente não enxerga além do nosso alcance, que é muito restrito. Então, eu preciso expandir isso. E eu tenho, aí é o Edu com dificuldade quando eu vejo as pessoas não quererem avançar. Já está contente, eu não quero aprender mais. Ah, não, esse assunto é... Não, não é. Cada dia é uma ferramenta diferente, a gente precisa disso. Você falou de desenvolvimento pessoal. Se a gente não consegue se desenvolver, como eu cuido do outro? Exatamente. Como eu cuido do escritório? Como eu cuido da minha vida? Tem um porquê, não é um simples livro, não, ele tem uma finalidade. Tem. Se eu não tenho isso presente, eu não vou conseguir avançar, pelo menos a minha leitura partindo desse princípio, olha como eu vou no corte. O que é felicidade para você? Felicidade, ajudar as pessoas. Você se sente feliz assim? Muito realizado, ajudando as pessoas. Muito realizado. É o que eu quero fazer para sempre. Porque foi essa pergunta que me levou para o direito. O que você faria de graça? Eu falei, caramba, eu advoguei de graça. E por que eu não faço disso uma profissão, eu já era profissional na área, né? Mas por que eu não faço disso algo empresarial, com visão empresarial? Aí foi quando eu entro na advocacia com visão empresarial, em 2022. Já veio para a questão do negócio mesmo, é meu negócio. Negócio. E você vê como é reflexo, né? A gente até passou por essa abordagem aqui de alguma forma. Quanto mais você ajuda as pessoas, melhor é a sua carreira. É sempre sobre pessoas. Isso. Pessoas nos conectam com outras, por exemplo. Eu conheci você. E a partir do momento que eu conheço você, eu conheci diversas pessoas que se tornaram amigas minhas. Sim. E que hoje são fundamentais na minha trajetória. Então, é sempre sobre pessoas. Até uma frase de uma amiga minha lá da minha cidade, que ela acredita muito nisso. Que quanto mais a gente investe em pessoas, mais a gente cresce. É isso. Concordo plenamente. Então, felicidade para você é cuidar dessas pessoas, é trabalhar para essas pessoas, ajudar essas pessoas. Voltando nesse sentido, mas a advocacia não é feita só de ajuda. Perfeito? Porque se você também não fizesse isso de uma forma... O que você faria de graça é ajudar as pessoas, mas isso tem que retornar no investimento da tua profissão. Sim. O que isso hoje representa dentro da sua advocacia, de ter essa visão? Porque é uma dificuldade também do advogado se enxergar, como você falou da visão de empresário, da visão negocial, se enxergar como alguém dono de um escritório, mas dono não na essência de possuir aquele bem, mas dono nesse sentido, é o meu negócio, é daqui que eu tiro o meu sustento, porque isso eu acho que reflete em todas as nossas decisões. Se você estivesse agora falando para alguém que está entrando hoje, quer abrir um escritório, quer fazer isso, qual o cenário que você mudou essa chave de se enxergar, que você daria como conselho para essa pessoa, para ela verificar a questão dela profissional hoje? A gente sabe que, infelizmente, dentro da nossa profissão, a gente tem falha desde a faculdade não ensina isso ainda para a gente jamais. A gente tem o sonho da carteira da ordem que você falou, que queria já passar, fazer na faculdade.
dão uma carteira para mim. Eu falo, dão uma carteira, gente, que invariavelmente você vai conseguir passar no exame de ordem. Fique tranquilo. É sofrimento para alguns, outros com ansiedade, mas você vai. O problema não é aí não começou a sua história. Eu garanto para você, faz parte da sua história, mas não começou. Começa quando você decide que você vai atuar naquela área. Então, Lud, o que mudou o teu jogo nessa questão de encarar a sua profissão de fato como uma empresa ou como um negócio? Foi em 2022 que eu decidi que eu ia advogar. Aí eu comecei a buscar nichos de atuação, porque naquela época já se falava em nichos, né? E aí, após uma imersão de desenvolvimento pessoal que eu fiz, eu conectei esses pontos e eu percebi que a saúde poderia vir a ser o meu nicho. Mas, no primeiro momento, eu achei que não. Falei, não, eu vou fazer família, porque família é mais fácil a prospecção. Eu pensei em uma demanda perene e acessível a quem estava ao meu redor. Perfeito. Né? Então, eu tenho mais pessoas ao meu redor com problemas relacionados à família do que com problemas de saúde. Então, vou começar dessa forma. Mas já nas minhas primeiras ações na área da família, eu fui falando assim, caramba, eu cobrei muito pouco e isso está me dando uma demanda psicológica. Eu não sou psicóloga. Apesar de gostar de ajudar e gostar de acolher, chega um momento, numa questão familiar, que você percebe que é apenas uma picuinha de um ex-casal. E que isso não é jurídico. E aí eu fui começando, mas isso eu percebi no início, com 3 meses. Também. Aí eu falei, Não é aqui. Não é aqui. Óbvio que eu mantive as ações, mas não é aqui. Falei, vou encarar a saúde. Aí eu encarei a saúde. E iniciei uma pós, porque eu acredito muito no conhecimento, Edu. Sim. Eu vejo muita gente falando hoje no mercado de trabalho, na advocacia, comece e depois se capacite. Não. Eu não concordo. Não. A gente tem que se capacitar. Comece capacitando. A gente tem que se capacitar. Todo mundo fez uma faculdade de 5 anos, mas a gente sabe que a faculdade não forma ninguém, como você disse. Perfeito. Então, a gente tem que fazer uma pós-graduação, sim. É importante. Então, eu iniciei com a pós-graduação e aí, logo depois, eu conheci o carinha que eu te falei, que assistia as aulas no YouTube toda segunda-feira. Eu maratonava, eu colocava um despertador no meu celular para assistir as aulas de segunda-feira. Eu não era aluna sua ainda. E aí foi assim que eu conheci você. Foi via tela. Foi via YouTube. Pô, que legal. E foi assim que eu comecei. Então, eu não tinha escritório físico, né? Comecei sem escritório físico, porque eu tinha a minha empresa de cabines, que eu já estava em processo aí de venda, arrendamento, que eu estava aí buscando as oportunidades do mercado para ver como que eu ia fazer essa transição. E comecei na advocacia, mas lá na minha salinha, dentro da minha empresa de cabines. Os meus primeiros clientes eu atendi lá dentro. Você atendeu na empresa? Atendi lá Caramba, na essa empresa. parte eu não sabia da tua história, que legal. Atendi lá na minha empresa. Que bacana. Atendi lá na minha empresa e aí eu estudava, né? Comecei a pós e entendi, né? Daí a gente começa, porque a gente sabe, lei de SUS, Constituição Federal e lei de Plano de Saúde. Perfeito. Né? E aí eu comecei a entender que tinha que ter mais aprofundamento. Sim. Que a gente tinha que entender de técnica, que a gente tinha que estudar o diagnóstico. E aí eu lembro que a minha primeira ação, já nesse formato mais robusto, foi para um paciente de esclerose múltipla, em abril de 2023. E aí com essa nova roupagem, com a pós-graduação já praticamente finalizada, porque aí eu peguei o recesso, Edu, matei e uma pós-graduação de 360 horas. Nossa. Então eu matei o conteúdo e falei assim, então é assim que faz uma inicial de saúde. É assim que faz uma impugnação contra a sessão. Então é assim. E eu comecei a montar os meus modelos. É isso. Desde o início, eu estruturei e falei assim, e é isso que eu vou fazer. Então, a minha advocacia empresarial começou dessa forma. Comecei precificando bem? Não. Porque eu tinha outra fonte de renda. Eu precificava bem mal. Mas foi a partir desse start que eu entendi que, para eu ser um escritório de advocacia que gera resultado efetivo na vida do paciente,
eu precisava era entender de medicina e de saúde, baseada em evidências, não só de direito. Gostei. Vamos chegar nesse ponto agora, até para a gente entender a sua atuação agora, nesse momento, o que você está fazendo mais de direito da saúde, qual que é o seu carro-chefe? O que é o teu escritório hoje? Eu sei que você atua em várias vertentes, mas a gente sempre tem um carro-chefe, às vezes é por gosto, aquela temática que a gente está fazendo. Eu amo isso, gosto de ajudar as pessoas, como você falou nesse sentido. Hoje, qual é o teu carro-chefe? Meu carro-chefe hoje é oncologia, medicação oncológica, tratamento oncológico, ajudar pacientes oncológicos a conseguirem o efetivo tratamento. Da onde surgiu a tua escolha por essa temática? Por que surgiu? Da onde, para a gente ter uma máxima na advocacia, e você até foi para uma questão mais específica, mas muitos passam pela coisa quando você começa na advocacia, eu vou pegar o que aparecer. Tanto que você foi para a família, depois mudou, e outros vão fazer, é super natural. Aqui não vai uma crítica hoje, com possibilidade da gente, até pela possibilidade ampla de, como a Ludmila fez, estava lá no YouTube, estava consumindo ali material que era direcionado. Hoje a gente tem uma gama de cursos online aí que possibilitam a gente fazer escolhas diariamente, mas antigamente as pessoas já iam para fazer todas as áreas. Você foi para o direito da saúde e hoje você está falando para mim de matemática da questão dos pacientes oncológicos. Por que você quis abraçar essa causa? O que te moveu? Você foi fazendo ação e aí surgiu, gostou disso, porque a gente sempre está ajudando alguém. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso. Edu, eu já tinha afeição por pacientes oncológicos, porque lá em 2015 eu comecei a ser voluntária no projeto Outubro Rosa, da Secretaria de Saúde Estadual. Então, todos os anos, eu fazia uma palestra Direitos Sociais da Paciente com Câncer. Todos os anos. Isso eu fiz por muitos anos. E aí, então, eu já tinha essa afeição, essa conexão com a causa, com a temática. Durante a pandemia, eu fiz uma ação de cirurgia oncológica para ajudar uma pessoa próxima. E por conta disso também, aquela questão, a gente vai ligando os pontos. E aí, quando eu me deparei com as minhas primeiras ações de demandas oncológicas, que foi um pouco antes, foi final de 2023, início de 2024, então antes dos temas, eu já percebi naquela época que eu tinha que ser expert em medicina baseada em evidências. Para entender de estudo, o que é um estudo fase 1, fase 2, fase 3, né? Como que eu entendo um ensaio randomizado. Isso foi quando, Ludi? 2023. Olha a importância. Vou só fazer uma pausa aí que nós vamos prosseguir nisso, que isso é muito importante nos dias atuais do que você está falando. O Ludmila tocou numa questão que ela já se interessava por medicina baseada em evidência em 2023. É algo que eu já defendo, e eu quero que você depois passe, porque nós vamos falar aqui da questão dos temas, tanto o tema 6, como 1, 2, 3, 4, como do julgamento da ADI 7265, que na verdade eu vejo todo mundo hoje numa celeuma como surpresa, mas que a gente já tinha noção que isso ia chegar onde está. Sim. E eu gosto de fazer um recorte desde 2018. É verdade. Desde 2018 eu já defendo isso e já falo que aquela questão de um simples relatório médico, porque tudo sai e é reflexo daí, não ia resolver o problema. E a gente já tem em próprios temas anteriores, indícios disso acontecendo, em próprios enunciados das jornadas de saúde, falando sobre isso em 2018. E desde lá, quando eu venho ensinando, eu venho incutindo. Tem que se aprofundar, tem que ir para isso, só isso não vai resolver, uma hora vai ter. E hoje eu comparo, e por isso que eu pausei aqui para fazer esse comentário, hoje eu comparo o advogado da saúde atual, aqueles que não se prepararam para isso, a gente tem que falar que o direito da saúde, que é o nosso dia a dia aqui, ao advogado trabalhista, quando teve mudança da legislação trabalhista. O advogado trabalhista era acostumado com acordos mais fáceis das ações, não era exigido mais requisitos para ações no direito do trabalho, e aí quando teve a reforma trabalhista, muitos advogados ficaram no caminho porque não dominavam essa mudança legislativa. E hoje eu vejo também, quando saiu, principalmente o julgamento agora
recente da AD 7265, mas celeuma que se formou. Eu falei, gente, calma aí, mas isso aí já tinha indícios acontecendo, e agora que você foi... Não foi novidade. Não foi novidade, os requisitos que eu quero que você discuta aqui, mas assim, justamente para voltar, veja como o estudo é importante, a gente guiar a nossa carreira, a gente entender o papel que nós estamos fazendo, senão tudo vira onda. Ah, direito da saúde surgiu uma área que movimenta muito cliente, que tem oportunidade. Tudo isso é verdade. Só que é verdade para aquele que realmente domina aquilo que faz. Cada vez vai ter mais honorários, vai ter mais cliente, vai ter mais possibilidades que domina. Então, veja, você falou em 2023 que você já se preocupava com medicina baseada em evidências. Que hoje, quando chega num tema, parece que é um monstro de algo que a gente já teria que estar discutindo há mais tempo. E, quando eu já defendia lá atrás, o direito só não resolveria. A gente teria que partir para a medicina. Ninguém aqui está falando que você deva ser médico. Eu não conseguiria ser médico nunca. Não é isso. Mas o conhecimento básico. Então, fala mais um pouquinho. Pode voltar na medicina baseada em evidência, dos estudos. Mas eu quis fazer esse recorte para... Não precisa ninguém se assustar com isso. É só a gente pegar, voltar para o estudo, e aí o horizonte fica melhor para a gente fazer as melhores escolhas estratégicas do nosso processo. Lúcio, pode prosseguir. Hoje eu dei uma palestra corporativa, né, que a gente está vivenciando um momento de Novembro Azul. E na palestra, um colaborador da empresa, ele falou assim, então a doutora é uma doutora médica, advogada médica. Eu falei, não. Eu sou uma advogada que entende um pouco de medicina. E com aprofundamento, medicina baseada em evidência. Boa. Mas a doutora não é médica. Isso. A gente tem que saber separar os papéis. A gente vai sempre aconselhar o nosso cliente a buscar o melhor médico para tratar o diagnóstico. E com o relatório, o documento médico em mãos, vem para a gente analisar e ver a viabilidade de uma eventual judicialização. Mas quem decide tratamento não é o advogado. Perfeito. Quem decide tratamento é o médico, especialista. E como você trata isso com os seus clientes? Essa parte eu acho legal você colocar, porque você traz toda a sua experiência nisso. Hoje você se depara com um cliente que chega, o cliente ele já está ali fragilizado, ainda mais com o cliente que você atende, pacientes oncológicos, a gente sabe o tanto que isso impacta na vida dessa pessoa e dos familiares, que são os quais acho que te procuram na grande maioria. Sim. E ele chega com esse relatório que ele entende que aquilo vai salvar a vida dele. E quão importante é você ter um olhar técnico para aquilo que você sabe que do jeito que está, na verdade, é o que vai atrasar e causar mais sofrimento para ele. Se não tiver hoje nos parâmetros, e tudo isso que nós falamos e vamos abordar mais dos temas exige. Como você trabalha isso, como você orienta esse cliente, como é a sua advocacia hoje nesse sentido, como você auxilia esse cliente e analisa esse relatório, que eu sei que você gosta muito de fazer uma análise disso. Eu quero que você fale para a nossa audiência aqui. Eu gosto muito de ser estrategista. Boa. Então, eu penso sempre no longo prazo. Eu não penso no relatório só para fazer a minha petição inicial. Eu penso no relatório como que vai ser a contestação do plano ou do Sistema Único de Saúde, como vai ser o agravo de instrumento que ele vai lá pedir uma tutela de efeito suspensivo. Então, eu preciso entender o contexto, se isso aqui é forte o suficiente para, se eu conseguir uma liminar, eu conseguir manter essa tutela em sede de liminar. Muito importante. Lá na frente, porque eu preciso sempre ter efetividade. Então, um relatório médico que não me proporciona esses requisitos, e quais são esses requisitos? Não é só o CID, não é só iminente risco de morte, igual muita gente fala, né? Não é só agravamento de enfermidade. Isso. Não, eu quero histórico do paciente. Perfeito. Quero prognóstico clínico, planejamento terapêutico. O que você fez até esse momento? Quais medicações foram usadas até hoje? Tudo isso é pergunta que eu faço e eu peço para o médico colocar no relatório médico. Com muito carinho, com muito jeito. Sim. Com muito jeito. Até porque não somos inimigos. E a gente não vai adentrar numa esfera que não é nossa. Nós não somos médicos. Mas a gente vai fazer perguntas importantes, né? E vai pedir para o médico: doutor, lembra do pico da medicina baseada em evidências? Vamos falar de pico?
Vamos falar de referência. Cita as referências que o doutor usa em seus estudos. Quais são as melhores referências hoje baseadas em evidências para esse prognóstico do paciente? E aí o doutor entende que a gente está falando a mesma língua. Caramba, que perfeito. Eu gostei da parte que você falou de ter essa visão com estratégia. E veja, na hora que você estava falando aqui, e eu gosto muito de fazer isso, eu já faço um checklist aqui, porque da forma que você colocou, e você que está no direito da saúde, é importante você pegar essa dica da Ludmila, que é especialista no que está falando, é autoridade no tema, e é por isso que ela está falando com toda essa desenvoltura aqui para vocês. Na verdade, você já trouxe aí os requisitos que você tem que atender por conta dos temas. Exatamente. E é nesse sentido que eu vou te perguntar. Como você entende que tem que ser a atuação hoje do advogado que atua no direito da saúde, pós temas 6 e 1, 2, 3, 4, se quiser dar um pitaco, falar do que nós estamos conversando para deixar todo mundo aqui na mesma página, como eu gosto de dizer, e na questão do julgamento da ADI 7265. Vamos por partes. Vamos começar com 6 e 1, 2, 3, 4 do STF. Veja que eu falei aqui de 2018, a gente começa com temas mais voltados para essas questões de requisitos, desde o tema 106 do STJ, e aí vamos passando por uma série de temas, tanto voltados para a saúde pública quanto para a saúde suplementar, e os dois mais recentes que tiveram impactos, mas não foi surpresa, como a gente falou, 6, 1, 2, 3, 4, mais voltado para a questão de saúde pública, e o julgamento da ADI 7265, mais voltado para a ROL da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Hoje, com o tema 6 e 1, 2, 3, 4, como tem que ser a atuação desse advogado? O que ele tem que ficar mais ligado e por que ele tem que se debruçar cada vez mais sobre os temas que até me causa uma certa assim, aflição que a gente está com a questão desse tema desde o ano passado, nós já estamos, hoje, quando nós estamos aqui nesse podcast, estamos em novembro de 2025, isso agosto, setembro de 2024. 26 de setembro de 2024. E nós temos pessoas ainda que não leram o tema. Só sabem que existe o tema, mas não leram o voto. Não entendem os requisitos. Então, quando a gente está diante de alguém que é autoridade no tema, como você é especialista, então eu queria que você colocasse o que ele tem que ficar observando, quais são os principais pontos, como você agiria hoje se você estivesse estudando e ensinando para essas pessoas. Eu quero que você dê um panorama geral. Bom, vamos pensar num contexto histórico, né? A gente tem que lembrar por que tudo isso começou. E isso começou praticamente há 10 anos atrás, com a chamada pílula do câncer, que teve aquela DI que declarou inconstitucional a lei do fornecimento de medicação experimental. Sim. E a partir disso, a gente teve um tema que hoje ainda é muito usado, que é o tema 500, que fala sobre a importação de medicamentos sem registro e demonstrando aí exceções, como que essa medicação sem registro vai adentrar em território nacional. Por quê? O STF entendeu que, da forma que estava uma bagunça, estava as pessoas judicializando medicações sem registro na Anvisa, né? E com poucas evidências científicas, como foi a chamada pílula do câncer na época. Então, eu vejo que o recorte é a partir disso. Boa. E aí, com esse recorte, a gente tem, logo em seguida, em 2018 para 2019, tema 106 do STJ. O STJ acho que pensou assim, vou falar no português claro, tá, gente? O STJ pensou assim, já que o STF não organiza essa bagaça, eu vou montar os requisitos. E aí ele montou 3. Prescrição médica, hipossuficiência financeira e imprescindibilidade do uso da medicação. Perfeito. Né? Então, a partir disso, começou aí a gente ter um nivelamento de requisitos. Ainda de uma forma muito suave, e a judicialização foi tomando uma forma dentro do Brasil, que as pessoas começaram a serem informadas sobre os seus direitos e entenderem que as negativas excessivas dos planos de saúde e as omissões do Sistema Único de Saúde, elas deveriam ser revistas de alguma forma. As injustiças estavam acontecendo. Gostou do meu olhar? Gostei, é isso mesmo. É nem papo reto. Não, é isso mesmo, tem que ser direto mesmo. O olhar é esse. Boa, boa. E aí, a partir disso, o que, ao meu ver, aconteceu? Por conta
de lobby. Aí vamos falar outro português, claro. Assim que eu gosto, dei nome aos bois, é isso mesmo. Conta de lobby, né? Forçado aí a um melhor entendimento. Os temas 6, 1, 2, 3, 4, que são temas que já estavam, ó, há muito tempo no STF, eles decidiram, num acordão, fazer um acórdão juntos. Gostei disso, um acordão, fazer um acórdão. É isso mesmo. E aí eles decidiram julgar os dois temas, porque eles eram correlatos, julgarem juntos para decidir critérios de competência e estratégias de fornecimento de medicação não incorporada no Sistema Único de Saúde. Porque, na visão ainda romântica do STF, quando o medicamento é incorporado, não precisa judicializar. Lê do engano. Com certeza. Precisamos, inclusive, judicializar medicamentos que estão na Rename, que estão incorporados via decretos. Diariamente. Diariamente. Muito Então, claro. não, é para inglês ver essas listagens hoje, infelizmente. Mas vamos voltar para os temas. Então, por conta disso, eles trouxeram aí mais critérios. E quais foram os critérios que hoje deixa todo advogado de cabelo em pé? Eu falo que só deixa de cabelo em pé aquele advogado que não é especialista na área. Porque o advogado especialista, que é seu aluno, que está todo dia vendo o que você tá falando, né, entende que não basta só aquilo que o STJ trazia de 2018, 2019 para cá, que é relatório médico, imprescindibilidade, necessidade de tratamento e a demonstração de hipossuficiência. Precisamos de mais. E o que é o mais que a gente precisa? Estudar medicina baseada em evidências. Sim. Então, nós, advogados da saúde, a gente tem uma missão, um propósito de salvar vidas. Como que a gente vai salvar vidas hoje? A partir do estudo do diagnóstico do nosso cliente, entendendo quais são os parâmetros de medicina baseada em evidência para aquela medicação. E conversar com o médico de igual para igual sobre isso. Falar de pico, falar de grade, falar de medicação se ela é única, né? Se é um medicamento órfão, né? Aí a gente vai para outro viés, mas tudo isso a gente tem que conversar, porque é a partir disso que a gente vai montar a estratégia processual, para entender se aquela medicação ela já tem parecer negando ou parecer incluindo essa medicação dentro do Sistema Único de Saúde. É assim que a gente começa. Perfeito, adorei. Passar dos temas, que você fez um resumão aqui, olha tanta informação importante. Só autoridade para trazer isso aqui para você. É por isso que eu falo, além de eu trazer aqui os meus amigos, eu trago quem conhece. A ideia aqui é um bate-papo informal, trazendo a vida, trazendo o direito, a atuação, mas é trazendo algo que vai acrescentar na sua advocacia. Ou você que está aqui se deparando no primeiro momento com o direito da saúde, se apaixonando, como nós em algum momento nos apaixonamos por essa área, que isso agregue para você que está aí. Eu chamo esse advogado que ainda não tomou consciência a respeito disso de desavisado. E não tem problema, você está ainda como desavisado, vamos lá, vamos voltar, vamos virar a chave. É necessário. E agora é a hora que eu faço o meu merchan aqui, pessoal, Ludmila, com todo esse conhecimento, além de estar aqui no nosso canal, no nosso podcast, também vai dar uma aula na nossa mentoria a respeito desse tema. Esse tema a gente tem que debater muito e muito tempo, porque assim, eu sei que é uma dificuldade no primeiro momento, quando a gente coloca esse nome para o advogado de medicina baseada em evidência, fala, meu Deus, mas como que a gente desfaz isso? Estudando. Não tem outro caminho. Se você não entende, gente, a Ludmila colocou aqui de forma com maestria. Se você não entende isso hoje, você não advoga. E se você está pegando ações para cuidar da vida das pessoas, e aqui vai um recado papo reto que nem você fez. Se você pega ação e não domina isso, você está prejudicando essas pessoas. A gente nós estamos falando de vida. Nós colocamos aqui o teu carro-chefe no teu escritório, que são pacientes oncológicos. Você não tem o direito de errar. Essa pessoa ela já depositou a vida dela em suas mãos. É sério assim, não é só.
Então, eu ensino muito vocês a se valorizarem na advocacia, a receber cada vez mais melhores honorários. Ensino a técnica jurídica. Amo fazer isso, mas não é só o contrato, gente. Não é só o honorário, que é muito bom e a gente cobra bem para fazer o que a gente faz. Só que a vida da pessoa está na sua mão. E quando você se nega, e é se negar a aprender. Hoje você não pode advogar no direito da saúde se você não domina isso. Não pegue ação. Não pegue. Eu falo para alguns colegas que vêm falar comigo, vêm pedir modelo. Eu sou uma pessoa que eu não entrego meus modelos. Porque, primeiro, não existe modelo. Sim. Cada caso é um caso, cada diagnóstico é um diagnóstico. E, além disso, se for o mesmo diagnóstico, se for a mesma medicação, o planejamento terapêutico seria diferente. Perfeito. Porque é individualizado. Eu prefiro sentar 2 horas com você, abrir um link e a gente discutir do que você me pedir um modelo. Exato. Porque aí eu estou elevando o teu nível de consciência e até de assuntos que você possa não dominar, e está tudo bem, ninguém nasceu sabendo. E de responsabilidade, é isso, nós vamos formar melhores pessoas, é isso. E de responsabilidade. Então eu falo, de vez em quando vem alguns colegas falando comigo, eu falo assim, olha, eu faço parceria, eu faço consultoria, com o maior prazer do mundo. Perfeito. Mas eu não entrego aquilo que demandou do meu tempo valioso para aprender aquilo que eu sei. E além do que, você não vai saber usar. Não vai saber. Se você não domina o básico, como que a gente vai ter esse tipo de conversa? Conversa que eu estou falando assim, eu entrego um modelo desse para você. Você não entende o que está ali. Quando a gente não domina o básico, a gente não entende mesmo. E não é vergonha não entender. Vergonha é não querer modificar esse cenário. Você não vai saber usar, não adianta. Então, assim, muito importante o que a Ludmila trouxe aqui, o que ela falou de medicina baseada em evidências, que inclusive vai dar uma aula lá na mentoria. Nós vamos estar próximo disso acontecer, porque a mulher agora tem mais compromisso que qualquer outra coisa para encaixar uma data, está fazendo trabalho, está atendendo esses clientes, está criando robô, inteligência artificial e tudo, que ela também tem esse viés. Inclusive, você pode acompanhar a Ludmila aqui, vou deixar para você. Tem produtos da Ludmila aí no mercado, vá lá, pegue, passa a seguir, veja o conteúdo. Pode ir com relação aos produtos que tem da Lud lá, agora é o merchan do Eduardo, mas assim, coisa boa que vai agregar na sua advocacia. Lud, saúde pública, nós tivemos os temas aí que você trouxe com maestria, e a saúde suplementar também foi impactada recentemente, porque o STF resolveu tanto no tema 6 e 1234, como no julgamento da ADI 7265, com referência à discussão do rol da 14454, ela trouxe 2 novos poderes. Lá na saúde pública, a Conitec, e agora ele elevou a ANS a outros poderes supremos. Sim. E aí o advogado também tem que estar preparado para isso. Explora um pouquinho disso, fala com a nossa audiência com relação ao julgamento da ADI, como você entende também que tem que ser a atuação do advogado, o que ele tem que ficar também. Eu sei que vai resvalar novamente medicina baseada em evidência, mas traz para ele aí pontos que ele tem que ter de atenção nisso. Vamos chacoalhar os desavisados do meu coração para isso. Como a gente já falou, a gente já sabia, não foi nenhuma surpresa a ADI 7265. Eu confesso que quando veio o tema 6 de 234, me pegou, porque eu fiquei muito sofrida na época. Da forma que foi feito. Da forma que foi feito. E assim, foi tudo muito rápido, porque saiu a decisão do STF, saiu aqueles protocolos de acordos entre os entes federativos, né? E aí eu comecei a perceber assim, isso aqui já estava orquestrado há muito tempo. Verdade. Há muito tempo. Já a ADI, não. A gente já sabia que em um dado momento eles iriam equiparar os requisitos. E assim, no português, claro, equiparou os requisitos do SUS no âmbito do plano da saúde suplementar. Verdade. É isso que aconteceu. Verdade. É isso que aconteceu. Com a diferença de que lá no SUS é a Conitec, né? A chefe master do rolê. E agora o ANS é quem manda na bagaça para decidir sobre inserção ou não de nova tecnologia. E o que a gente tem que entender sobre a ADI 7265? É entender o contexto histórico. Eu falo, a gente sempre tem que fazer um recorte de contexto histórico, porque nada é do nada. Não surgiu, né, Tigona?
Não surgiu. E por que veio a 14454 lá de 2022? Por conta de uma reação legislativa do STJ. O STJ definiu em julho de 2022 que o rol passaria a ser taxativo. Isso. E aí uma mobilização de mães, que a minha amiga Samanta Moura, maravilhosa, foi lá para Brasília, mobilização de mães, de crianças com TEA, com outras doenças, neurodivergências, paralisia cerebral. Mães do Brasil inteiro foram para Brasília e forçaram o Congresso a se posicionar com relação a isso. O senador Romário, na época, abraçou essas mães, fez a toque de caixa, essas inserções na lei dos planos de saúde, que se tornou a lei 14454, incluindo 2 critérios: da medicina baseada em evidências e também de inserção. Me corrija se eu não estiver errada, porque faz tempo que eu não leio a 14454. É sobre protocolos de tecnologia em outras federações. Então, se a FDA tem, que é a dos Estados Unidos, e se a EMA da Europa tem, então por que não incorporar a tecnologia no Brasil? Foi isso, né? Foi, perfeito. Foi isso. Então, a partir disso, inseriu esses 2 incisos lá no artigo 13, não. 12 e 13. 12 e 13 parágrafos. Parágrafo 12 e 13 do artigo 10. Exatamente, foi isso mesmo. E aí, então, com relação a isso, houve essa mudança de que não era mais rol taxativo. Seria agora um rol exemplificativo. Porém, o judiciário, o STF, estava ainda dizendo que era um rol taxativo mitigado. As nomenclaturas são ótimas. Não era rol exemplificativo. Né? Mas, independente, se tornou aí uma referência mínima em saúde, como a gente sempre bateu enquanto advogado na área, né, que é uma referência mínima, e que se houver imprescindibilidade, a medicação ela é única, já foi utilizada outras, e tem medicina baseada em evidência, e incorporação em outras agências internacionais, a medicação e a nova tecnologia ela tem que ser usada em território nacional. Perfeito. Então, foi daí que veio tudo isso para a DI 7265, porque a DI 7265 ela estava analisando a inconstitucionalidade desses 2 incisos dentro do contexto da saúde suplementar. E aí, o que foi decidido pelo STF? Não, vamos manter da forma que está, os incisos estão bonitos, né? O Barroso falou sobre isso por horas, né? Assistimos o julgamento, comentamos o julgamento, né, Edu? Assistimos por horas a leitura do relatório dele e ele não mexeu nesses incisos. Porém, ele incluiu alguns requisitos. E quais foram os requisitos? Equiparando aquilo que estava no SUS, no âmbito da saúde suplementar, indicando a necessidade de melhores evidências científicas com relação à questão, incube o ônus, a parte autora, demonstrar tudo isso, e é isso que os advogados não estão entendendo. Os advogados ainda, infelizmente, estão entrando, muitos, né, que não são especialistas, estão entrando com ações apenas com relatório médico e só mencionando a Constituição Federal na petição inicial, e isso faz o quê? Indeferimento de liminar, que provoca uma sentença de procedência, perfeito, demonstrando que não foi preenchido os requisitos anteriormente estabelecidos em julgamento de repercussão geral. Sensacional, porque a gente tem requisitos tanto com relação ao tema 6, 1, 2, 3, 4, como a DI 7265, requisitos objetivos. E mais, em ambos, e é legal você ter feito essa leitura aí que parou, em ambos está colocando ali para o juiz que se ele não cumprir esses requisitos, vai ter nulidade. Reclamação constitucional. E além de nulidade, ele ainda vai sofrer sanção administrativa, porque força o juiz a cumprir esses requisitos. E essa questão da prova, eu estava até vendo uns comentários a respeito disso esses dias, a questão da prova, que já colocou esse ônus para o autor, tem gente ainda na preguiça processual, e a gente tem que colocar esse contraponto, pessoal, porque a gente quer sempre o melhor da advocacia em saúde aqui. Só porque foi suavizado em utilizar também o inciso 2º para dinamizar isso,
Ah, é Então verdade. pode ser alterado, que queriam. Uhum. Porque a gente já tem o CDC que fala da inversão do ano Sim. da prova, Uhum. que foi até levantado no recurso. E aí queriam instruir isso de uma forma e iam colocar só o ônus direto. É. Aí faltaram, não, mas tem o 373 do CPC, que também tem o inciso segundo, que fala da dinamização da prova, para poder colocar para a parte requerida, se caso ela tiver mais Sim. possibilidade. Uhum. Mas isso não afasta, e não afasta mesmo, chegar no ponto que você falou, a nossa responsabilidade de seguir e cumprir os requisitos. Sim. Quando eu faço isso? Sempre. Uhum. E não tem outro caminho que não seja sempre. Não. Se não cai o que a Lud trouxe, e quando a gente é autoridade, como a Ludmilla, fica muito mais fácil de trazer para vocês de forma simplificada aqui, de forma espetacular. O simples relatório, e somente a gente não está falando que isso é menos importante. A Constituição Federal é a nossa base, a gente tem que citar sempre. E eu faço uma defesa inconteste da Constituição, Eu também. que, com todas as vênias possível agora no papo reto, ao meu sentir, o STF, que é o guardião da Constituição, fez uma leitura errada do sistema de saúde nessas duas decisões. Exatamente. Andou muito mal o ministro Gilmar Mendes e andou muito mal o ministro Barroso, porque tinham que fazer a defesa da Constituição e fizeram uma leitura do nosso sistema de saúde totalmente diferente do que a Constituição E manda. aí a gente volta para o constitucional, né? Uma norma programática se Sim. tornou uma norma de eficácia limitada. Isso, Por conta desse requisito. isso mesmo, excelente. Então não adianta só o simples relatório, e é o simples relatório, o nome simples relatório é porque hoje existe dele, já exigia desde 2018 novamente, para lembrar, Uhum. que ele fosse mais robusto. Hoje, a exigência é que ele seja robusto, porque se você não tiver isso, indeferimento de tutelas, improcedência de ações, porque você está preso aos temas. Exatamente. E não tem como fugir. Então, Ludmilla, a Sensacional, tenho certeza que os seus clientes, em todas as temáticas, mas o oncológico, nesse momento, se sentem mais seguros, porque tem uma advogada que domina isso. Como eu disse para vocês, além de contar com essa autoridade aqui, a gente não fala sobre direito, você está aqui no nosso podcast, você está de frente com o Edu, e eu não ia perder essa oportunidade. Nós vamos aqui para um bate-bola, jogo rápido mesmo. Eu pergunto, você responde o que vem à sua cabeça, porque é assim que a gente vai fazer. Bora. Vamos Bora! Meu sonho é... ser mãe. Pô, que legal, tá realizando esse sonho maravilhoso. Deus é bom, Ele é bom todo o tempo. Meus medos são... Não conseguir ajudar as pessoas. E do bom que nos força a cada dia ser melhor. Uhum. Eu não suporto, Mentira. eu adoro, Pessoas eu não respeito, mentirosos. tenho respeito por... Tenho respeito por pessoas que amam o conhecimento. Show de bola. O que eu menos gosto em mim, A impaciência e a braveza. Às vezes eu sou muito brava. essa impaciência mexe com ela, vocês viram que eu... Morro de rir quando... Quando eu consigo eliminar, quando eu consigo a tutela, aí você liga para o cliente, aí você chora junto, você abraça. É maravilhoso. Defina a Ludmilla em uma palavra. Uma buscadora. Show de bola, passou pelas perguntas. Ludmilla, aqui funciona o seguinte, diferente de outros podcasts, enquanto uma pessoa só pergunta, e a outra fala, aqui você tem a oportunidade de me fazer 3 perguntas. A sua escolha, o máximo que pode acontecer, eu falar para você, não vou responder sobre isso, não posso falar sobre isso, se assim eu entender. Mas é muito difícil que eu falo sobre tudo e respondo sobre tudo. Então, você tem 3 perguntas para me fazer. Como se fosse 3 desejos, você tem 3 perguntas. Tá. Sua. O que é felicidade para você, Edu? Felicidade para mim é acordar todo dia para fazer o que eu faço. E o que você faz? Ajuda as pessoas. Transformo vidas, impacto a vida das pessoas, impacto a minha vida, faço, pelo menos no escopo do que eu posso, um mundo diferente. Isso, para mim, é fazer o que eu preciso fazer todos os dias. E eu vivo por isso. E qual é o seu grande medo?
Meu grande medo, falei até sobre isso, já me perguntaram também sobre isso, não poder estar perto dos meus filhos para ajudar em alguma coisa. Eu tenho medo disso. Então, a minha preocupação sempre são meus filhos e como eles vão se encaminhar, como eles vão decidir a vida. Eu sei que eu não vou ter controle sobre isso, mas eu quero estar presente para poder auxiliar. O meu medo é não estar presente. Seria o meu medo maior. Eu estando presente, pode fazer o que vocês quiserem, com juízo e responsabilidade, mas eu estando ali, eu consigo auxiliar. Meu medo é não estar presente. Tem mais uma? Tem. Olha, é que eu puxei um desdobramento da primeira. Foi subir, tem que subir. Pode ir para a terceira. Tá. E o que você planeja para 2026? Planejamento estratégico. Estratégico para 2026, eu estaria dando spoiler aqui, mas vou adiantar algumas coisas. Vou responder o que você quer, mas sem entregar o que vem por aí, porque vem surpresa. Eu sempre fui apaixonado por poder ensinar as pessoas. Eu acredito que isso é uma missão de vida que me foi dada. Então, para 2026, vem muita coisa nesse sentido, como planejamento estratégico. Hoje, eu estou com uma mentoria em curso. Então, vem cursos por aí, cursos voltados na minha área de atuação, temáticas que eu domino, então isso já está sendo preparado, que inclusive para você em primeira mão será gravado do estúdio onde eu estou, então eu gravarei esses cursos aqui, e atrelado a esses cursos e a mentoria, vem um filho novo que está nascendo. Hoje nós estamos aqui em um filho que nasceu, que foi esse podcast, está nascendo outras coisas, mas tem um filho sendo preparado, eu chamo de filho dos meus projetos, para 2026, que está sendo preparado com muito carinho, muito amor, além dos cursos. E eu acredito que vai ser muito bom para os advogados, mas só vou anunciar em 2026, quando ele estiver prontinho, mas é algo para trazer mais elementos para a advocacia, para o crescimento dos advogados. Ó, falei demais, você tirou muita coisa de mim. Fui responder aqui e falei mais do que eu deveria, mas é sempre voltado para o advogado. Passado isso, você teve direito às 3 perguntas. Nos encaminhando aqui para o final, Milde, eu quero te agradecer profundamente você ter vindo para cá, a gente ter conseguido conciliar as agendas aí. Eu sei que teu dia foi corrido hoje, para que você esteja aqui, sabe? Que você é uma pessoa que eu admiro de verdade, gosto muito de você, gosto também, compacto dessa coisa de estar estudando sempre, sei do teu propósito, da sua responsabilidade com seus clientes, que você continue assim, continue buscando ser aquela pessoa melhor a cada dia, porque isso transforma você e as pessoas que estão ao seu redor. Saiba que você tem aqui uma pessoa que gosta muito de você, que te vê muito crescer, e nós vamos caminhar muito junto ainda nessa trajetória. Então, muito obrigado por estar aqui comigo, frente a frente com o Edu. Eu que agradeço, Edu. Foi muito gostoso o nosso papo, que seja o primeiro de muitos. E se eu puder deixar um conselho, eu aprendi esses dias lendo um livro que a gente não deve dar feedbacks, que a gente deve dar conselhos às pessoas, né? Boa. E um bom conselho que lá atrás eu recebi, e que eu passo adiante estude, adquira conhecimento, seja uma pessoa buscadora. Porque quando a gente ultrapassa a barreira do estudo e a gente entende sobre aquilo que a gente está falando, igual a gente conversou hoje, esse podcast inteiro foi sobre isso, a gente se torna uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, a gente ajuda melhor as demais pessoas do nosso redor. Show de bola! Pessoal, estive hoje com o Ludmila Ferraz. Acompanhe aqui o nosso podcast. Siga a Ludmila nas redes sociais. Passe a seguir aqui o nosso canal. Já deixe aí no seu comentário quem você quer ver aqui, de frente com o Edu. E vocês viram que aqui a gente pergunta sobre tudo. E quando o entrevistado, assim, ele abre o coração e fala sobre tudo, o papo fica muito bacana, mas é feito para vocês. Então, um grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!